o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. A graça de Deus reavive cada vez mais em nossos corações a consciência missionária que esse mês de outubro nos convida a reacender como chama viva em nós, para sermos uma igreja em saída, uma igreja que marque o coração do mundo com a força do Evangelho de Jesus, com o nosso testemunho. Por isso a alegria hoje de celebrarmos Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, esta admirável mulher que marcou o caminho da igreja, doutora e santa na nossa igreja, para nos ajudar a compreender o quanto todos devemos bem fazer para que o Evangelho seja anunciado. Lembro que, na realidade, o nosso tempo, caracterizado pela globalização com seus aspectos positivos e negativos, e também por sangrentos conflitos ainda em curso, lamentavelmente, e por outras ameaças de guerra, este nosso tempo requer de cada um de nós um empenho missionário, cidadão, na busca do bem comum. Só na medida em que buscarmos o bem comum é que nós poderemos superar guerras, conflitos, violências. O bem de todos tem que ser o nosso compromisso. Ao escutarmos a palavra santa de nosso Deus, ela nos interpele e nos toque o mais profundo de nosso coração, nos modificando e reacendendo em nós essa chama missionária. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amado e amada de Deus, Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, celebrada hoje, é para nós exemplar nesta abertura que o Senhor indica a ação do Espírito Santo. Por isso foi uma mulher do seu tempo, contemporânea hoje também, com suas palavras e com os seus ensinamentos. Portanto, é na medida em que nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus é que podemos nos tornar, pela força da sua graça e da sua sabedoria, homens e mulheres do nosso tempo, dando a contribuição que somos chamados a dar, pois nós temos a grande tarefa e a responsabilidade de mudar o mundo, de ajudar a nossa sociedade a ser diferente. Por isso vale o nosso testemunho. Testemunho nosso diante dos homens, testemunho nosso diante de Deus. É preciso ter coragem e nos esforçar para dar testemunho, o que significa uma conduta à altura e condizente com a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Por isso não podemos ratear no nosso testemunho. Por isso precisamos nos mover balizados por princípios e valores que nos façam assentar a nossa conduta na ética e na moral.
O bem de todos tem que ser prioridade para todos nós. Do contrário, estaremos negando diante dos homens, por não dar testemunho, a Deus. E aí seremos também negados diante dos anjos de Deus. A nossa vida neste tempo é uma vida que tem que ser vivida na perspectiva da vida que nós viveremos depois deste tempo que Deus nos dá a graça de viver. O Senhor, por isso, nos ensina: aquele que disser alguma coisa contra ele, o Filho do Homem, será perdoado. Não será perdoado quem blasfemar contra o Espírito Santo. Isso significa dizer, quando nós nos fechamos à ação do Espírito, aquele que nos conduz, e não o invocamos, nós corremos o risco, portanto, de chegar ao fim, de pôr fim no nosso caminho. Por isso mesmo, para sermos missionários e para qualificarmos o nosso testemunho, é indispensável abrir-nos à ação do Espírito Santo. E não podemos correr o risco de ser daquela gente que diz: nem nunca ouvi dizer que existe o Espírito Santo. Ele é o nosso mestre espiritual, aquele que nos conduz. Por isso nós não podemos viver um só dia, começar um só dia, viver as ações importantes do nosso dia sem pedir que Ele venha em auxílio de nossa fraqueza. Porque é Ele que nos sustenta e nos dá sabedoria. Jesus garante isso ao dizer: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis. O Espírito Santo é quem ensina. Ensina. O Espírito ensina e nos faz capazes daquilo que nós, nem mesmo por nossa inteligência humana e espiritualmente, somos capazes. Teresa de Jesus, festa que hoje celebramos, é um exemplo. Por isso, celebramos a memória dos santos, para nos reportarmos a pessoas com esta envergadura. Envergadura exatamente configurada nela, de modo admirável, por sua abertura ao Espírito Santo de Deus. Guardemos isso no coração. E Santa Teresa nos inspire, como ela mesma diz: tenho compreendido claramente que por esta porta que é Cristo havemos de entrar, se quisermos nos mostrar grandes e se quisermos saber os segredos desta soberana majestade. Por isso é preciso abrir-nos à ação do Espírito, que Ele venha em auxílio de nossa fraqueza. Supliquemos para que possamos tudo fazer na força do amor de nosso Deus. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, percorrendo o caminho missionário deste mês de outubro, reavivando em nós a chama da nossa consciência missionária, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho
e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo